Bom dia, alunos do primeiro ano da disciplina de Física. Nós vamos agora para a nossa segunda aula, hoje em vídeo, né? A semana passada foi um podcast. E aí, na semana passada, eu dei uma explanação do primeiro conteúdo de Física e passei um exercício para vocês. Então, o que é que a gente vai fazer agora? A gente vai corrigir esse exercício que foi passado a semana passada e também vai falar um pouco sobre um começo de um conteúdo, tá certo? Então, vamos lá. Antes de começar a corrigir, eu gostaria de informar, né, já pedi desculpa pelos ruídos externos, que às vezes passa moto, passa carro, e também pessoas na minha casa podem falar, e eu já gostaria de pedir desculpas sobre isso. Então, vamos lá, correção dos exercícios? Os exercícios que eu passei foi da página 16, o primeiro, a segunda e a terceira questão, e a sexta questão, tá certo? Essas outras questões, o quarto, o quinto e o sétimo, eu não passei porque são questões que necessitariam de algo mais complexo, e a gente ainda está no início da física, então vamos lá. Então, a primeira questão pede para a gente colocar esses valores nas unidades do sistema internacional. Então, na letra A, nós temos 7 quilômetros, na verdade, o metro é que é a unidade padrão do sistema internacional. Então, para a gente fazer todas essas questões, a gente vai precisar compreender as conversões básicas que já existem, né? Essas conversões vocês aprenderam bastante na matemática do ensino fundamental 2, mas a gente vai ter que relembrar bastante isso. Então, assim, eu aconselho, né, vocês já estarem sempre estudando essas conversões, que a gente vai precisar muito ao longo de toda a disciplina de física, tá certo? Então, sabendo que 1 quilômetro é igual a 1.000 metros, nesse caso, a gente só precisa fazer uma multiplicação na letra A de 7 vezes 1.000 metros, que vai dar igual a 7.000 metros. Então, 7 quilômetros equivale a 7.000 metros. Na letra B, temos 5 minutos. Sabendo que 1 minuto é igual a 60 segundos, também vamos fazer uma multiplicação. 5 vezes 60, que dá 300 segundos. Então, 5 minutos equivale a 300 segundos. Letra C, 8 horas. 1 hora equivale a 3.600 segundos. Então, o que é que a gente vai fazer? Também multiplicação. 8 vezes 3.600 segundos vai dar 28.800 segundos. Então, 8 horas equivale a 28.800 segundos, tá? 580 centímetros. Nesse caso, também, a unidade internacional é o metro. Então, 1 centímetro equivale a 0,01 metro. O que é que a gente vai fazer? Uma multiplicação. 580 vezes 0,01. Nesse caso aqui, quando a gente utiliza números decimais, a gente tem umas regrinhas que podem facilitar e não precisar fazer a multiplicação propriamente dita. Qual é a regrinha dessa? Todo o número, certo? Todo o algarismo que vai ser multiplicado por um número com casa decimal, ao final, né, ele precisa ter essas casas decimais que são encontradas no número decimal. Nesse caso, como aqui é 1, né, vai dar a mesma numeração, vai dar 580. Só que a gente precisa colocar a casa decimal. Quantas casas decimais após a vírgula tem? 1, 2. Então, aqui a gente coloca 1, 2 e botamos 5,80 metros. Não precisei fazer a multiplicação, tá certo? Também são regras que vocês aprendem em matemática do ensino fundamental 2. Letra E, 15.000 milímetros. Também temos que transformar para metro. Então, 1 milímetro é igual a 0,001 milímetro. E aí, vamos fazer a multiplicação. 15.000 vezes 0,001. Da mesma forma que a letra D, também podemos fazer aquela regrinha de só deslocar a vírgula, porque a multiplicação aqui está ocorrendo pelo número 1, então não há uma modificação no algarismo, certo? Então, aqui a gente vai deslocar a vírgula para 3 casas, 1, 2, 3. Então, 1, 2, 3, nós temos 15 metros, certo? Letra F, 85 centímetros, da mesma forma que foi na letra D. 1 centímetro é igual a 0,01 metro. Vamos multiplicar 85 vezes 0,01, que damos o quê? 0,85 metros.
deslocamos duas casas, né? Nesse caso, nós deslocamos 1, 2, a vírgula fica após o 8, e aí nós colocamos um 0 apenas para posicionar a vírgula. Esse 0 aqui, ele não tem valor significativo, tá certo? Na letra G é 600 gramas, então nós vamos transformar para quilograma, que é a unidade padrão. 1 grama é igual a 0,001 quilograma, certo? Então, nesse caso também vamos fazer a multiplicação 600 vezes 0,001 quilograma. Também só precisamos deslocar a vírgula, nesse caso são 3 casas, então 1, 2, 3, a vírgula fica após o 6, precisamos colocar o 0, certo? Para deslocar a vírgula, que no caso vai ficar 0,6 quilogramas. H, uma tonelada, certo? 4 toneladas, quer dizer. Nesse caso, também vamos transformar para quilograma. Então, 1 tonelada é igual a 1.000 quilogramas, tá? E aí, a multiplicação é 4 vezes 1.000, igual a 4.000 quilogramas. E a letra I é 3.200 gramas, também vamos passar para quilograma. 1 grama é igual a 0,01 quilograma. Fazendo a multiplicação, nós temos 3,2 quilogramas, ok? Vamos para a segunda questão. Um produtor artesanal de licores, ele respeita as leis brasileiras e informa a quantidade de produto vendido de acordo com o Sistema Internacional de Unidade. Sua produção desse mês foi 362,5 decímetros cúbicos de licor e será colocada em garrafas de 290 ml. Quantas garrafas serão necessárias para engarrafar a produção? Bom, sabendo que 1 decímetro cúbico é igual a 1 litro e a gente vai precisar converter, porque aí as unidades elas estão diferentes, né? Elas não estão padronizadas. Então, a primeira coisa que a gente vai fazer é passar de decímetro cúbico para litro. Então, a gente vai passar a ter 362,5 litros, certo? Só que as garrafas estão em mililitros, e aí, nesse caso, nós também teremos que passar o litro para mililitro. E, né, nesse caso, para passarmos o quantitativo de litros para mililitro, nós vamos fazer uma regra de 3. Como é que seria essa regra de 3? Se 1 litro equivale a 1.000 mililitros, quantos 362,5 litros será em mililitros? Então, a regra de 3 sempre vai ser dessa forma. O de baixo com o de cima, o de baixo com o de cima, certo? Então, vamos ter X igual a 362,5 litros vezes 1.000 dividido por 1. E aí, 362,5 litros é o equivalente a 362.500 mililitros. Agora que estamos tudo na mesma unidade, que é mililitros, nós vamos fazer o cálculo oficial, que seria 362.500 dividido por 290, pois nós queremos saber o quantitativo de garrafas. No final, essa divisão, nós temos 1.250 garrafas que vão ser necessárias para colocar essa quantidade de licor. Certo, gente? Nós precisamos praticar bastante questões dessas, porque essa é a base da física, tá? Terceira questão. Presta atenção nessa questão, porque é uma questão que vocês não vão precisar utilizar cálculo nenhum e nem fórmula. A figura mostra 6 bolas, todas têm a mesma massa, certo? Então, a gente vai ver as bolas, 5 desse lado da balança e uma desse lado da balança. Nesse lado da balança, a gente também tem um cubo, e o cubo tem 100 gramas, certo? E os pratos da balança, eles estão em equilíbrio. Isso quer dizer o quê? Que esses objetos, eles têm a mesma massa para estar em equilíbrio. E aí ele pede para você determinar em quilogramas a massa de cada bolinha, de cada bola. Então, a gente tem 5 bolas de um lado e uma bola e um cubo do outro, como eu mostrei para vocês. E aí o cubo tem 100 gramas. Logo, 4 bolas do lado, deste lado aqui, que só tem bola, tem que equivaler a 100 gramas. Então, como é que a gente faz? A gente divide o número, né, a massa do cubo
por 4, que são a quantidade de bolinhas que tem que ter 100 gramas. Então, 100 dividido por 4 dá igual a 25 gramas. E aí, nesse caso, cada bolinha dessa vai ter 25 gramas. Fazendo a soma, aqui tem 125 gramas, né? Porque temos 5 bolinhas. E aqui tem 125 gramas, porque temos um cubo de 100 gramas e uma bolinha com 25 gramas. Só que ele quer que você determine em quilogramas, não é isso? Então, 25 gramas equivale a 0,025 quilogramas, certo? Cada bola tem 0,025 quilogramas. Geralmente, eles mandam vocês, ao final da questão, fazer essa conversão para, de fato, confundir o aluno, confundir o estudante, e, às vezes, o aluno ele fez a questão correta, o cálculo correto, mas não converteu no final, e aí acaba errando. Então, prestem atenção a como é que ele quer que vocês deem a resposta, se vai precisar converter, tá certo? E a última questão é, um corredor percorre 18 quilômetros em 1 hora, um grande atleta, né? Então, vamos determinar sua velocidade em metros por segundo. Veja, ele quer que você converta primeiro, para depois determinar a velocidade dele em metros dividido por segundo. Então, primeira coisa, a gente vai ter que converter o quilômetro em metros e a hora para segundos, né? Então, 1 quilômetro é a mesma coisa que 1.000 metros. Então, 18 vezes 1.000 dá 18.000 metros. Pronto, já converti os 18 quilômetros em 18.000 metros. E 1 hora equivale a 3.600 segundos. Então, já converti a hora em segundo. Então, o que é que ele quer? Que a gente determine a velocidade em metros por segundo, ou seja, o metro dividido por segundo. Então, 18.000 metros dividido por 3.600 segundos, que vai equivaler a 5 metros por segundo. E essa é a resposta da pergunta. A velocidade do corredor é 5 metros por segundo. Ok, gente? Então, essas foram as questões que eu passei para que vocês fizessem, a gente corrigiu. Vamos agora para conteúdo novo de física. Então, vamos lá, gente. Hoje, certo, a gente vai falar um pouco sobre algarismos significativos, certo? Então, gente, vamos lá. Bom, alguns probleminhas técnicos, mas vamos lá. Os algarismos significativos têm a ver com a precisão da medida de uma certa grandeza. E para você medir com certa precisão, você vai depender de instrumentos, tá certo? E cada instrumento, ele tem a sua medida diferenciada. Vamos ver um exemplo para a gente entender melhor? Vamos lá. A gente pretende medir um comprimento de uma barra, certo? De uma barrinha de ferro, que a gente vai dar o nome de L. E para isso a gente tem duas regras. Uma que tem centímetros, centimetrada, e outra milimetrada.
como vocês estão vendo aqui na figura. Essa seria a barrinha de ferro, certo? Aqui, a letra A é a régua centimetrada e a letra B é a régua milimetrada. O que é que isso quer dizer? Que essa régua ela possui centímetros e e a régua B milimetrada possui tanto centímetros como milímetros, tá certo? Então, o que é que acontece? Com a utilização da réguinha A, que é a centimetrada, essa aqui de cima, a gente pode dizer que o comprimento da barra está entre 9 e 10 centímetros, certo? Só que ela está mais próximo do 10 centímetros. Então, a gente não sabe ao certo, a gente está dando uma precisão. E aí, desse modo, a gente pode dizer mais ou menos estimar que a medida dessa barra é em L em 9,6 centímetros, tá certo? Então, o algarismo que vai representar a primeira casa, né, no caso, depois da vírgula, ele não pôde ser determinado com precisão, né? Que é o 6, o número 6. Então, ele foi o quê? Estimado, tá? Agora, nesse caso, a gente fala que o algarismo 9 é o algarismo correto ou o preciso, né? E o 6 é o algarismo duvidoso, o algarismo que foi estimado, certo? Então, dessa forma, em todas as medidas de algarismos de números corretos, precisos, o primeiro, certo? Vai ser sempre o mais preciso, e o que vem após a vírgula a gente chama de duvidoso. E esses são chamados os algarismos significativos. Então, todo algarismo que ele tem uma estimação, ele é um algarismo significativo. Então, no caso aqui desse número, 9,6 centímetros, ele tem 2 algarismos significativos, tá? Mas agora a gente vai utilizar a régua milimetrada, ou seja, a régua que tem centímetros e milímetros, né? Então, cada centímetro, ele é dividido em 10 milímetros. Então, aqui dentro, ó, temos 10 milímetros, tá? E aí a gente pode, né, com maior precisão, dizer que o comprimento dessa barra, ela está compreendido entre 9,6 e 9,7, certo? Nesse caso, a gente estima que o comprimento dessa barra está em 9,65 centímetros. Então, agora, os algarismos 9 e 6 são os corretos, os precisos, e o algarismo 5 é o duvidoso, tá certo? Porque ele foi estimado. A gente conseguiu, né, estimar o 9 e o 6 como preciso. O 5, e a partir desse número vai ser o duvidoso, tá certo? Então, nesse caso, a gente vai ter o quê? 9,65, nós temos 3 algarismos significativos, tá certo, gente? Quando a gente tem um algarismo que tem mais de 2 números após a vírgula, sempre esse primeiro número após a vírgula também vai ser preciso, né? Então, a gente vai ter o primeiro antes da vírgula e o primeiro após a vírgula que vai ser preciso. Isso quando tiver mais de 2 números após a vírgula. Então, a gente já diz que eles são precisos. E o resto são números duvidosos, tá? Então, agora, vamos imaginar que esse número 9,65 centímetros, ele deve ser convertido para metro, né? Quando a gente converte 9,65 centímetros para metro, então, a gente tem L igual a 0,0965 metros. Note que os 3 algarismos, eles continuam significativos, né? Por quê? Porque esses zeros à esquerda aqui, ó, do número 9, eles não são significativos, eles só vão servir para posicionar a vírgula. E eu falei bastante isso na correção do exercício anterior. Esses números à esquerda, zeros à esquerda de um número, eles não têm valor significativo, eles só servem para posicionar a vírgula, tá certo? Então, zeros à esquerda do primeiro algarismo significativo não são significativos, tá? Sempre vai ser assim. Zeros à esquerda não são significativos. Agora, quando o zero está à direita do primeiro algarismo, ele é também significativo. Por exemplo, na medida L igual a 9,05 metros, temos aqui 3 algarismos, pois
o 9, o 0 e o 5 são os algarismos significativos, tá certo? E aí, quando a gente converte essa medida para centímetros, a gente vai ter 9,05 vezes 10 ao quadrado. Então, a medida aqui continua com o quê? Com 3 algarismos significativos, isto é, os algarismos, eles correspondem à potência 10, não são significativos. Os que vão mais para a direita, né, após a vírgula, não vão ser significativos, tá? Então, recapitulando, 0 à esquerda do primeiro algarismo significativo não tem significância, vai servir para posicionar a vírgula, e zeros à direita dos números significativos vão ser também um número significativo, tá? Ele vai ter valor. Ok, gente? Então, esse é o início do novo conteúdo de física. Na próxima semana, a gente continua, tá certo? Até a próxima semana. Estudem, leiam o livro. No livro também tem esse conteúdo, tá certo? Revisem as questões de vocês para que a gente consiga produzir sempre mais. Ok, gente? Até a próxima.